Olá, hoje, sábado, 15 de fevereiro, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, que em meio aos tesouros de vossa sabedoria, elegestes 3 hierarquias de anjos e as dispusestes em uma ordem admirável acima dos céus, que dispusestes com tanta beleza todas as partes do universo. Vós, Senhor, a quem chamamos a verdadeira fonte de luz e de sabedoria, e o princípio supereminente, dignai-vos derramar sobre as trevas da nossa inteligência um raio de vossa clareza. Afastai para longe de nós a dupla obscuridade na qual nascemos, o pecado e a ignorância. Vós, que tornais eloquente a língua das criancinhas, modelai nossa palavra e derramai nos nossos lábios a graça de vossa bênção. Dai-nos, Senhor, a penetração da inteligência, a faculdade de nos lembrar, o método e a facilidade do estudo, a profundidade na interpretação e uma graça abundante de expressão. Fortificai nosso estudo, dirigi o seu curso, aperfeiçoai o seu fim. Vós, Senhor, que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e que viveis nos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 3, versículos de 9 a 24. É o diálogo que Deus tem com Adão e Eva e a serpente, após aquilo que a gente vem meditando, né? Após eles pecarem, né? Desobedecerem e comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estão escondidos e Deus chama Adão e diz: onde estás? E ele respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Disse-lhe o Senhor: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. E aí o Senhor diz à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse: multiplicarei os sofrimentos da tua gravidez. Entre dores darás à luz os filhos. Teus desejos te arrastarão para o teu marido, e ele te dominará. E depois também dá a sentença a Adão. Mas vamos aqui esmiuçar. A primeira coisa, quando Deus ele detecta a desobediência de Adão e Eva, ele pergunta a Adão, ele questiona a Adão, e Adão bota a culpa na mulher. A mulher que tu me deste por companheira. Na verdade, ele tá botando a culpa em Deus, né? A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto e eu comi. Ou seja, bota a culpa em Deus e na mulher. E aí Deus questiona a mulher bota a culpa na serpente. A serpente não tem quem botar a culpa, porque ela, de fato, é Satanás, o demônio, o inimigo das almas. É o promotor da morte. Então não tem quem botar a culpa. Então a primeira coisa, hoje vivemos num mundo em que a maioria das pessoas não querem assumir
as suas responsabilidades. Não vou botar a maioria, porque senão eu vou errar. Mas eu vou falar aqui de boa parte dos homens e mulheres que não querem assumir as suas responsabilidades. E quando olham para as suas frustrações, quando olham muitas vezes para a mediocridade das suas realizações na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, colocam a responsabilidade no outro ou em alguma outra coisa que não em si mesmo, em si mesma. Tá na hora de perceber que esse é um movimento natural do ser humano desde o Gênesis. Olhar no espelho e reconhecer que sim, eu preciso assumir a minha responsabilidade, a responsabilidade dos meus atos, a responsabilidade das minhas escolhas, a responsabilidade daquilo que eu faço quando acordo ou daquilo que eu não faço quando acordo, a responsabilidade de entender que para alcançar os grandes resultados eu preciso ganhar consistência nas pequenas atitudes, nos pequenos gestos, nos pequenos atos que eu repito continuamente, com consistência. A maioria das pessoas, boa parte das pessoas, não adquirem consistência na maioria das coisas que tem que fazer. Como é que eu quero alimentar a minha vida espiritual se eu não tenho consistência na oração? Se eu não tenho consistência na Santa Missa? Se eu não tenho consistência em alimentar a minha espiritualidade por meio daquilo que é o combustível e o único caminho seguro, a oração, o diálogo, o colóquio com o nosso Senhor? Como é que eu quero ganhar consistência nas minhas realizações profissionais, conquistar resultados, se eu não tenho consistência nas minhas atitudes de querer aprender, de querer adquirir conhecimento, de querer melhorar todas as minhas atribuições enquanto profissional? Como quero ter o resultado de uma família harmoniosa, de uma família feliz, de filhos bem criados, se eu não tenho consistência na presença? Estou presente, mas de corpo presente. A alma, a atenção vocacional não está ali. É preciso que a gente perceba que em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é, em tudo que a gente possui, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade e revisar a vida, percebendo aonde a gente pode melhorar, aonde nós estamos errando o alvo e aonde nós devemos melhorar para fazer o correto, o certo, o que alcançará o resultado que a gente deseja. Mas não adianta desejar e ter uma vontade fraca, uma vontade viciada, que não faz você terminar as coisas que você começou. Quantos projetos inacabados na sua vida? Por quê? Por causa de uma vontade fraca. Uma vontade fraca. E um vício que vem do Gênesis. Colocar a responsabilidade no outro. Colocar a responsabilidade num fator externo que não em si mesmo. Isso vale para tudo na vida. Vale para tudo. Para conquistar um resultado na vida profissional, para conquistar um resultado na vida pessoal, para, para atividade física, para comer bem, para rezar com a palavra, para fazer a Lexio Divina. Quantos projetos que a gente começa e não termina e coloca a responsabilidade em fatores externos e nunca se olha no espelho e diz: olha, estou vivendo isso aqui por culpa sua, por causa que você, quando acordou, não fez o que tinha que ser feito. Ficou com preguiça. Errou o alvo. Não sejamos como Adão e Eva. E aqui é importante uma questão teologal. No versículo 15, veja que Nossa Senhora, a palavra de Deus fala sobre Maria do Gênesis ao Apocalipse. Do Gênesis ao Apocalipse. Por que, Vitor? Deus está falando para a serpente. Porém, que a serpente aqui é a figuração do Satanás. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Entende por que Jesus se refere a Maria como mulher? Quando ele chama mulher, ainda não chegou a minha hora. Ele está fazendo referência a esta mulher do Gênesis. Ele está dizendo: olha, humanidade, é esta mulher de quem o Criador falou no Gênesis, o meu Pai. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E quem é a descendência de Maria? É Jesus. E quem é a descendência de Maria? É a igreja. Porque no alto da cruz, Jesus
Com Maria e com João, ele olha para Maria e diz: eis aí o teu filho. E João, naquele momento, representa a igreja fundada por Jesus Cristo. Percebe essa questão teologal que é importante a gente fazer? Vitor, mas por que então você está dizendo que a palavra de Deus fala de Maria do Gênesis ao Apocalipse? Porque olha o que Deus diz aqui, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Olha, é Deus falando. Esta te ferirá a cabeça. Esta, quem? A mulher. E tu lhe ferirás o calcanhar. E no Apocalipse tem a descrição da visualização de São João. Como? Exatamente assim. Com uma mulher ferindo a cabeça da serpente. Pisando na cabeça da serpente e tendo-lhe uma ferida no calcanhar. Percebe? Do primeiro ao último livro das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus fala sobre Maria. Aqui a gente continua, porque Deus ele dá várias exortações. É importante que você pegue a sua Bíblia e você vá estudando cada momento, cada fala de nosso Senhor. Porque nosso Senhor, o Jardim do Éden é o paraíso, mas nosso Senhor, ele dá uma ordem, ele expulsa exatamente para que esta vida que nós vivemos aqui seja o exílio necessário para que a gente prepare o nosso caminho para o céu. Porque ouviste a voz da tua mulher e comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer, amaldiçoado será o solo por tua causa. Com o sofrimento tirarás dele o alimento todos os dias da tua vida. Ele produzirá para ti espinhos. Comerás o pão com suor do teu rosto, até voltares à terra de que foste tirado. Até voltares à terra de que foste tirado, porque és pó e ao pó hás de voltar. Então, Deus está dizendo aqui, ó, você vai viver o exílio, até voltar para a terra de que foste tirado. Qual é a terra que ele foi tirado? O paraíso. E no versículo 23 diz: e o Senhor Deus o expulsou do jardim do Éden, para que ele cultivasse a terra de onde fora tirado. Cultivar a terra de onde fora tirado é viver esta vida peregrina que eu e você nós vivemos, cultivando o nosso lugar no céu. Cultivando a nossa volta para casa. Percebe? Nós estamos vivendo um desterro. Eu e você somos almas desterradas. Esta vida é passageira, é um caminho de volta para casa, mas é a tua atitude, é a minha atitude, são as nossas escolhas diárias, contínuas, com consistência, que vai dizer se o cultivo da terra foi o cultivo de uma vida que irá para o céu, ou o cultivo da terra, o cultivo de uma vida que irá para o inferno. É preciso, irmão, conversão. É preciso levar a sério o que Deus faz e o que Deus diz. Não podemos brincar com a nossa eternidade. Nos é necessário pedir ao Espírito Santo a graça de compreender a gravidade disso. E não mais ofender a Deus. E não mais desobedecer a Deus. E pedir a graça de tudo fazer para Deus por amor e não pelo temor. Não pelo medo. Adão se escondeu por causa do medo. Eu e você, a gente precisa parar de se esconder, de se afastar de Deus, de ter medo de Deus e dizer: Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de piedade de mim, Senhor, e me concede a graça de te amar com toda a minha força, com toda a minha alma, de todo o meu coração, apesar dos meus pecados, apesar de não ter mérito algum, com a tua graça eu posso, Senhor, eu consigo, e principalmente com a intercessão da mulher, porque se Satanás é o inimigo das almas, Nossa Senhora, a mulher do Gênesis ao Apocalipse, é a nossa intercessora, é a nossa advogada, é aquela que São Bernardo de Claraval vai chamar de onipotência suplicante. Tudo pode pedir, porque nada que ela pede para Deus prejudica a salvação das almas. Pelo contrário, tudo que ela pede pode ser consentido por Deus, porque é para o bem das almas, que Deus ama. O evangelho de hoje está em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 10.
Naqueles dias Jesus disse para os seus discípulos, diante da multidão: tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Olha o que Deus faz conosco. Ele antecipa cenário. Primeiro, ele se compadece da nossa condição. Ele se compadece da condição do povo que está 3 dias com ele sem comer nada. E ele diz: se eu mandar de volta para casa, vão desmaiar no meio do caminho. E aí os discípulos apresentam 7 pães. E Jesus dá graças, distribui, e aqui entenda, é o milagre da multiplicação dos pães mais uma vez. Da multiplicação dos pães e dos peixinhos. Está aqui dizendo, ele alimenta 4.000 pessoas. E ainda recolhe 7 cestos com os pedaços que sobraram. Então, quando você... Olha, 7 pães e alguns peixinhos alimentaram 4.000 pessoas e sobraram 7 cestos com os pedaços que sobraram. E 7 é o número que indica a perfeição. Mas veja, Jesus é especialista em pegar o pouco que a gente tem para oferecer e tornar o muito que o outro precisa, o muito que eu e você precisa. Nosso Deus é um Deus de milagres, que multiplica 7 pães e alguns peixinhos para alimentar 4.000 e ainda sobrar 7 cestos. O que é que isso quer dizer, a sobra? Que quando Deus vê um coração disponível, como foi o coração disponível destes discípulos de apresentar tudo que tinha, os 7 pães e alguns peixinhos, ele nos dá mais do que a gente precisa. Ele nos dá sobrando. Ele nos dá mais do que a gente precisa e mais do que a gente merece. Esse é o Deus em quem nós devemos colocar a nossa confiança. O Deus do impossível, o Deus que se compadece, o Deus que tem misericórdia, que alcança a nossa necessidade, sente a nossa dor e nos dá mais do que a gente precisa. O que é que nós precisamos fazer? Pedir ao Espírito Santo esse coração dócil, submisso e confiante, para que Deus pegue o pouco que a gente tem para dar e transforme no muito que o mundo precisa. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.